que a gente possa aprender aí um pouco com o Ramon. E eu vou estar fazendo um momento inicial, uma abertura com uma oração, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine, que possa nos fortalecer e que diante desse momento a gente possa mesmo aderir aquilo que nós estamos buscando através do aprendizado. É uma maneira também da gente poder reencontrar de uma forma diferente e atualizada para que a gente possa vivenciar aí a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instituístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e mergulhar no mistério da fé e da vida, celebrada em comunidade. Dai-nos força, coragem, sabedoria e criatividade. Queremos organizar uma pastoral litúrgica dinâmica, a fim de que todo o vosso povo participe da liturgia de maneira mais plena, ativa e consciente. Que o Pai Todo-Poderoso derrame as bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou apresentar o Ramon e deixar com que ele fale mais dele, né? O Ramon, ele já esteve aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus nos tempos passados. E a gente já conhece bastante tempo através da catequese e também através do próprio trabalho que ele realiza. Ele trabalhou também com o nosso clero. Alguns anos atrás veio aqui no Regional, trabalhou formação conosco. Ele está sempre inserido, né, tanto na liturgia quanto na catequese, também no Regional Leste 2, e é uma pessoa que é dinâmica e traz essa experiência aí para a gente, através da vivência da fé que ele tem e também da sua própria caminhada. Seja bem-vindo, Ramon, à nossa formação, e que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo nos ilumine, como a gente rezou aí, né? Da comunidade, para que a gente possa formar uma pastoral litúrgica dinâmica, a fim de que todo o povo participe da liturgia de maneira mais plena, ativando, né, a consciência de que a liturgia, ela perpassa por cada um de nós que estamos ali vivenciando esse mistério da fé. Então, que Deus abençoe você, Ramon, e também todos os nossos paroquianos. Vários ainda não conseguiram entrar, colocando lá no grupo, mas a gente vai estar aí olhando através da Paston essa participação deles e que a gente possa realmente vivenciar esse momento com intensidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fica aí o convite para que a gente possa fazer presencial daqui uns tempos, né? Se Deus quiser. Obrigado. Esse finalzinho foi um cutucão do Padre Ronaldo, porque a princípio o convite era para ser presencial. Mas eu tô meio covarde ainda, sabe, gente? Tomei a primeira dose da vacina e não me senti preparado ainda para nos encontrarmos face a face. Então, vamos online mesmo, que é o que nós temos para hoje. Nós estamos aprendendo
né? Cada um dentro da sua limitação, encontrando um jeitinho, pedindo para alguém ajudar, e estamos conseguindo também, depois da pandemia, evangelizar online. Olha que chique, gente. Quando que a gente imaginava que a gente ia conseguir fazer isso, né? Então, peço desculpas a princípio, né? Por não estar aí junto com vocês. O Padre Ronaldo disse que eu já fui várias vezes aí, com retiro com os catequistas, encontros, o tanto que eu gosto de vocês, mas dessa vez ainda online, se Deus quiser, a próxima, depois de todos nós vacinados, nos encontraremos e nos alegraremos também, tá? Tenho duas palavrinhas para começar. A primeira é obrigado, gratidão. Obrigado ao Padre Ronaldo pelo convite, à paróquia, obrigado a toda a equipe de coordenação na pessoa da Dora, que foi o meu contato. Obrigado a cada um e cada uma de vocês por estar aqui para a gente poder conversar durante este momento. E a segunda palavra é parabéns, né? Vocês estão aí na semana da festa da paróquia, né? Semana da festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, que ele faça o nosso coração ser semelhante ao dele a cada instante, a cada minuto, para que já não seja nós que vivamos, mas ele que possa viver em nós. E o tema que foi proposto para a gente é liturgia como celebração do mistério. Só para que eu possa me situar. Vocês já são uma pastoral litúrgica, está começando, como que vocês podem se apresentar para mim? Quem que pode? Jefferson. O que você pode falar para mim, Jefferson? Boa tarde, tudo bem, Ramon? Boa tarde, tá jóia, querido? Tudo jóia, né? Aham. Pois é, nós já somos, né? De certa forma, cada comunidade já tem essa formação litúrgica, né? Ótimo. Hoje, de certa forma, eu estou ajudando na música, mas os tempos que a gente já está acompanhando, o pessoal, grande parte, já tem uma certa formação, né? Que Precisamos alegria, atualizar, né? gente. Sempre atualizar é importante, né? 62 pessoas dentro da pastoral litúrgica. Uau, muito legal, muito bom. A maioria das comunidades que a gente vai, a gente encontra um grupinho de 3, 4 que Paulo, Marusa, Paulo, Paulo, Nilma, Nilma. Então tem uma galera também que trabalha na catequese. Meire. Opa, joga nas duas posições, né, Meire? Meire tá Isso. tudo aí, né? Ótimo, beleza, gente. Então, algumas coisas que a gente vai falando aqui, o que vocês forem também sentir necessidade de complementando, perguntando, sintam-se à vontade, combinado? Tem a Neuza também, de uma comunidade. A gente tem 2 comunidades rurais, Ramon. Ótimo. Tem pessoas lá de Pabinha, uma comunidade rural, está participando conosco. Está na Opa, sejam catequese, bem-vindos. está na liturgia também, tá bom? Eita Inclusive, vida. até de convidado, a Gilma está aí, né, da ERAC. Ela também está participando conosco aí. Ótimo. Eu tenho 21 pessoas aqui na tela e tem mais um punhado aqui, mais 39 que eu não consigo vê-los. Vamos lá, gente. O tema proposto, então, liturgia como celebração do mistério. Tem uma palavrinha hoje que está muito em moda na catequese, também no meio eclesial, que é a palavra mistagogia. Que trem é esse, Ramon? Né? O que será que é isso? Uma palavra desconhecida, uma palavra que vem, sei lá, se é do grego, do latim, do hebraico, é do grego que vem, né? E às vezes causa assim um certo espanto, um certo temor de uma palavra desconhecida, mas a palavra ela começa a ter, a expressão começa a ter significado à medida que a gente vai compreendendo o que essa expressão quer dizer. E eu quero chamar aqui a figura do Papa João Paulo II para que numa frase dele ele possa nos mostrar um pouco a importância dessa mistagogia. Certa vez ele falou o seguinte: é necessário que os pastores encontrem a maneira de fazer com que o sentido do mistério penetre nas consciências, redescobrindo e praticando a arte mistagógica, tão querida aos padres da igreja. Vamos lá por partes.
os padres da igreja aqui não é o padre Ronaldo, não é o padre da paróquia vizinha, mas quando se fala em padres da igreja, nós estamos nos referindo aos padres lá dos primeiros séculos, né? Aqueles padres, aqueles pastores que começaram a estabelecer, sistematizar todo um modo de pensar, e eles falavam lá atrás dessa expressão mistagógica. Isso era muito querido para eles, e o Papa pede que nós redescubramos esse conceito que é a mistagogia. E ele fala lá no meio da frase dele, que os pastores encontrem a maneira de fazer com que o sentido do mistério, então a palavra aqui, mistério e mistagogia, tem a mesma raiz, parece muito, né? E aqui nós nos deparamos com o primeiro problema. O que será que significa a palavra mistério? Padre Quevedo, uma vez, ele falava assim, o povo é interessante, as pessoas são interessantes. Quando elas não conhecem uma coisa, o que elas fazem? Quando nós desconhecemos uma coisa, nós fazemos o quê, gente? A gente fala que é mistério. A gente fala que é mistério, ou senão, Geraldo, a gente vai lá e explica. Isso. Né? A gente vai lá e explica aquilo, né? O Padre Quevedo falava isso. Quando a gente não conhece uma coisa, o que a gente faz? Em vez da gente estudar, a gente compreender, a gente vai lá e explica. E às vezes explica de uma forma muito superficial, muito simplista, ou até criando algo que está na moda hoje também, um termo chamado fake news. Né? A gente inventa uma história para dar uma explicação àquilo. E isso é um problema muito grande até na concepção religiosa. Porque às vezes, como liturgia, enquanto catequese, enquanto igreja, nós estamos falando uma coisa e as pessoas estão compreendendo outra. Geralmente, quando eu vou dar um curso, alguns termos eu gosto de começar perguntando o que elas entendem, para a gente se ajustar na mesma página todo mundo, né? E eu estava falando com um grupo de catequistas e eu perguntei, gente, o que é igreja? E eles me mostraram a igreja como templo, né? Diversas... Ô, gente, vamos deixar aberto só um microfone. À medida que vocês foram pedindo para falar, vocês vão abrindo, por favor? Ótimo, obrigado. E à medida que eles foram falando o que era a igreja, a gente pôde perceber que a concepção, o conceito de igreja era muito distinto, até que chegou em povo de Deus, mas foi lá na quarta ou quinta coisa que eles falaram. Eu pedi para que eles falassem, o outro grupo falasse o que eles entendiam quando eu falava o nome Jesus Cristo. Todo-Poderoso, veio diversas ideias. Lá para a sétima, oitava, veio nosso irmão. Né? Então, isso prova para a gente que às vezes nós utilizamos algumas palavras enquanto nosso igrejês, que essas palavras não são tão conhecidas assim. E a liturgia, ela está cheia de igrejês, né? Epifania, vigília, e diversas outras palavras que a gente utiliza, que às vezes a gente não sabe o significado e age tranquilamente como se soubesse, para não pagar mico, né? Ou a gente não sabe mesmo e entende uma outra coisa totalmente adversa, totalmente distinta. E uma das palavras que a gente tropeça semanticamente na interpretação é a palavra mistério. Um outro problema na liturgia, né, seria a questão semântica das palavras, eu deixo pendurada aqui a palavra mistério, e um outro problema que a gente pode observar é que a gente até pode observar os movimentos, ouvir as palavras, ser tocado pela música, que é muito bonita, ser tocado pelas vestes litúrgicas, a gente pode achar tudo isso muito bonito e interessante. Agora vem-nos a pergunta: qual o sentido profundo de tudo isso? Para que serve tudo isso?
Será que é somente para que a celebração fique bonita? Será que é para somente que tudo fique muito interessante, que chame a atenção do povo, crie um ambiente dinâmico para que o povo possa celebrar? Será que é esse o objetivo das nossas organizações litúrgicas? Será que é esse o objetivo daquilo que a gente vai organizando enquanto celebração litúrgica, enquanto ministério litúrgico, enquanto trabalho litúrgico, né? E se a gente for olhar um pouquinho mais de perto, a gente vai perceber que, às vezes, e na maioria das vezes, aquela pessoa que a gente chama de iniciada, se ela não foi iniciada, ou seja, se ela não consegue compreender o sentido dos gestos, das palavras, dos símbolos, ela, na celebração, ela fica boiando. Ela fica perdida. O Leandro Hassum, ele tem um esquete de comédia, ele tem um stand-up, onde ele fala da participação dele em diversas religiões. Ele fala assim que ele tentou ser evangélico, mas ele não conseguia, ele tentou ser ubandista, mas ele tinha medo, e quando ele ia na igreja católica, ele não sabia direito como participar daquilo. Levanta, abaixa, ele nunca sabia o que ia responder. Quando estava cantando Hosana nas alturas, ele imaginava que ia descer uma mulher, a Rosana, lá do céu, né? Então ele ficava perdido em tudo aquilo. E eu não mostro mais esse vídeo, porque às vezes as pessoas se sentem insultadas. Mas quando eu assistia aquele vídeo e mostrava, eu tentava demonstrar o seguinte: a culpa não é dele que não consegue compreender o quão bonita, o quão rica é a nossa liturgia. A culpa é nossa de não ter iniciado ele, por exemplo, na linguagem litúrgica. A gente faz diversos gestos, a gente faz diversas coisas na celebração que a maioria das pessoas não entendem, nem sabem. E eu volto a falar, quando a gente não sabe sobre uma coisa, o que a gente faz? A gente explica. Fala que é mistério. Não só fala que é mistério, mas eu quero que a gente pegue essa ideia de que a gente explica. Por quê? Porque se a gente faz um gesto litúrgico, por exemplo, que a pessoa não entende, ela vai compreender do jeito dela. Por exemplo, para que existe o incenso na celebração litúrgica? Qual que é a função do incenso? Alô, galera? Um de cada vez, por favor. Qual que é a função do incenso na celebração litúrgica? Deixar bonita a celebração? Qual que é a função? Eu não sei se é o correto, mas eu já ouvi dizer que é algo como uma purificação, ou seja, aquele ambiente ele precisa de um ar novo. Não sei se seria a melhor resposta. E só complementando, a fumaça, né, quando ela sobe, ela leva tudo purificado para os céus. Nossa oração que sobe aos céus. Quem falou? Dora? Dora, ótimo, Dora. Tá. Não vamos esquecer um pouquinho esse lado de purificação, de descarrego do ambiente, de limpar o ambiente, que isso aí é no outro departamento. É o outro grupo religioso que utiliza o incenso nesse sentido. Para nós, católicos que viemos de uma raiz judaica, uma oração que o padre reza, quando ele está incensando, é que a nossa oração suba a ti, nosso Deus, como essa fumaça de suave odor sobe até você. Então, depois dessa oração que eu falo para vocês, qual que seria o sentido do incenso? A simbologia do incenso?
Elevar as nossas Nossas orações aos céus. oração. Seria um sinal sensível de que assim como aquela fumaça sobe, também as minhas orações, a nossa oração enquanto comunidade chega até Deus. Ótimo. Ramon, ninguém tinha me explicado isso. Beleza. Como ninguém tinha me explicado, o que que eu faço? Eu explico. A gente encontra explicações, a gente até ouviu mesmo outras pessoas falando que é sentido de purificação, de limpeza, né? Ou para deixar mais bonito. Então, o que que a gente percebe aqui? Um dos gargalos, um dos gaps dentro da questão litúrgica é que falta-nos uma catequese litúrgica. E a catequese litúrgica aqui, eu não quero dizer para vocês que é uma explicação de parte a parte da missa, porque isso ia ser muito fácil fazer. As coisas não se resolvem por aí. Faltam-nos, às vezes, também algumas ideias, alguns conceitos para a gente poder entender e vivenciar melhor essa liturgia, né? Então eu posso falar o seguinte, que quem começa a fazer parte da comunidade cristã precisa ser iniciada, ou seja, precisa aprender a celebrar, precisa aprender a fazer parte, precisa aprender certas linguagens, precisa aprender certos importância de certos gestos, e não fazer apenas repetidamente. Por exemplo, qual que é o sentido da gente se sentar na hora da liturgia da palavra? Para descansar? Não. O que que é a liturgia da palavra? É a hora da escuta. Olha, É a hora da escuta. A gente só escuta, Bernadette? A gente só escuta? Não, a gente Não. escuta. A gente liturgia- contempla, presta atenção. E a gente fala também? Não, A gente, na hora da liturgia da palavra, a gente responde? no finalzinho, responde. Que horas? Só no final, graças Vamos a pensar Deus. assim, a liturgia da palavra é um diálogo. E quando chega alguém na tua casa, Bernadette, você fala assim, olha, vamos ficar de pé ali no corredor para poder conversar? É isso que você faz? Não, Você faz o quê? convido para sentar, para a gente poder prestar atenção um com o outro. Vão prosear, vão sentar, né? Se for alguém de certa formalidade, Bernadette, você manda sentar na sala. Se for mais íntimo, a gente leva para onde? Para o quarto, Ou para a cozinha, ou para a cozinha. né? A cozinha. Eu nem sei porque casa de mineiro tem sala, né? Se tivesse cozinha, tava tudo muito bom, porque tudo acaba na cozinha, né? Vai para lá para a cozinha, vão tomar um café, vão conversar, vão comer o bolo, uma broa, um pão de queijo. Então, a atitude de quem conversa, de quem dialoga, é sentado. Naquele momento, a liturgia da palavra nos pede para que nós nos sentemos. Para quê? Para prestar atenção. E na primeira leitura, Deus fala para a gente. E depois da aclamação, palavra do Senhor, graças a Deus, a gente fala para Deus. A gente fala para Deus utilizando quais textos da Bíblia? Depois da primeira leitura, o que que vem? Salmo O salmo. Como é que chama esse salmo? responsorial. Responsorial lembra o quê, gente? Resposta. Resposta. É um salmo de resposta. E se vocês prestarem atenção, o salmo responsorial está muito ligado à primeira leitura. Por isso, eu posso colocar qualquer canto no salmo, no lugar do salmo responsorial? Não. Não? Bernadette, e se eu colocar um canto bonito? Hein, Wellington? O canto que eu tenho é até mais bonito. Balançou o dedinho Não ali, pode, não pode né? não, gente. Por que que eu não posso, Wellington? Você tem que acompanhar a leitura? A É resposta porque o salmo é um salmo de resposta ao que foi passado na primeira leitura. Isso, é um salmo de resposta. É aquilo que a gente tem que responder. Né? A liturgia está propondo aquilo para a gente, é o texto bíblico. Eu respondo a palavra de Deus, o homem responde com a própria palavra de Deus, com a oração dos salmos. Depois Deus continua nos falando, a segunda leitura. Aí eu falo assim, olha,
fala mais, continua falando. E eu falo isso através do quê? Segunda leitura. Não, Deus me fala na segunda leitura, e quando acaba a segunda leitura, fala assim, eu quero te escutar mais. Fala mais para mim. O evangelho. Aleluia. Como é que chama esse aleluia, gente? Aclamação. Isso, eu peço, continue nos falando, Senhor. Fale mais. E nesse momento eu continuo sentado? Não, Não. Por quê? prontidão. Ah, porque eu cansei de ficar sentado. É por isso? Jesus Não, fala. porque é prontidão. Prontidão. E quando Jesus fala, a minha atitude é de me colocar a caminho, é de colocar em prática, é de andar, de fazer o que ele me pede. Né? A expressão judaica era com os rins cingidos, porque eles usavam túnicas compridas. Quando eles amarravam o cinto, eles puxavam a túnica para que eles pudessem andar rápido. Né? As mulheres sabem o que é andar depressa com um vestido longo, não dá meio certo, dá? Não. Tem que levantar o vestido assim para poder andar, né? Então, era mais ou menos isso que os judeus faziam lá na época deles, usando aquelas túnicas, que eram vestidos longos. Eles cingiam os rins. Então, a nossa postura na hora de ouvir o evangelho, de acolher o evangelho, é estarmos prontos, como que com os rins cingidos, prestes a agir. Será que as pessoas que participam da liturgia junto com a gente, eles conseguem compreender todo esse bailar de gestos? A maioria não. Não. Como que a gente vai conseguir fazer com que eles percebam isso, gente? Dando a catequese. Sendo exemplo, eu acho, durante a Santa Missa. Sendo exemplo, o que mais? Nossos atos a gente vê o que o outro está fazendo. Não, Eu acho que é só ensinando, porque vendo o que o outro está fazendo, seria seguir sem saber o que está sendo feito. Eu posso Então, até imitar o que ele está ensinado. fazendo, Mary, mas eu não vou saber o que ele está fazendo, não é isso? Exatamente. Então, eu acho que tem que ser ensinando. Que jeito ensinando, gente? Na catequese, a gente faz um encontro especial para isso, né? Com as crianças, né? Catequese dos adultos, acredito que tenha também. Tá, e nós, velho, como é que a gente vai ficar sabendo disso? As crianças de um jeito, mas e nós que já estamos lá na Assembleia, já no dia a dia? Estudando, né? Estudando. Eu não estou falando para voltar aquele comentário da missa, não, entendeu? Mas imagina a hora que o padre acabasse de fazer a oração da coleta, que é aquela oração que ele faz de braços abertos, alguém fizesse um convite. Gente, agora é a hora que Deus vai falar para a gente. Vamos assumir a posição de escuta, que é estarmos sentados. E num diálogo conversemos com Deus. Pronto, só isso. Algumas ideias nesse sentido, sem ficar explicando muito, a gente vai conduzindo alguns comentários mesmo, pequenos. Seria o comentário? Mas uma coisa, eu não sei se ainda na diocese de vocês tem comentarista, né? O comentarista hoje ele ficou muito pejorativa a ideia do comentarista, porque o comentarista às vezes ele vai interrompendo a celebração com coisas que são óbvias, nem precisa fazer, né? Tinha um comentário, por exemplo, antigamente no folhetinho da missa, primeira leitura. Na primeira leitura, o profeta Elias quer nos dizer que, caramba, se você vai ler a leitura, por que você vai dar spoiler do que ele vai falar? Não precisa dar o spoiler, deixa que ele fale. Né? Então, o papel do comentarista não é fazer esse resumo, não é dar spoiler do que vai ser lido, mas é conduzir para algumas posturas. Né? É dar algumas pistas, algumas luzes, dar alguns links que a pessoa vai pegando e pode ir conduzindo. Né? Talvez antes da missa. Oi. Isso aí que você está falando podia ser até combinado antes da celebração, antes da missa, com o padre, de alguém, por exemplo, a pessoa que canta, ou a pessoa... Porque a gente tem o comentarista, né? Nas nossas missas. Mas isso podia ser combinado também antes, né? Para a gente já passar esse conhecimento. Porque eu acho isso interessante.
Agora, pelo amor de Deus, não vai me encher a missa disso, hein, gente? Com certeza. Não é ficar toda hora picotando a missa. Isso, Aline. Num dia você vai trabalhar a liturgia da palavra. No outro dia você pode trabalhar o sentido da procissão, por exemplo. Por que nós levamos as nossas oferendas até o altar? Tem muito mais sentido do que passar a cestinha de banco em banco. Oferecer o nosso trabalho, nossa vida. Isso. E a procissão tem sentido do quê? De irmos até Deus, de irmos de até Ele, levarmos. de levar, não é Ele que vem buscar, é nós que levamos. Então, pequenas pílulas assim podem começar a mostrar algo. É o ideal? Não, o ideal é que isso seja feito lá na catequese, Maria Bernadette. O ideal é lá, né? Para quê? Para que eles aprendam já a ir celebrando. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse começo, não é esse o tema nosso do encontro de hoje, é que as pessoas precisam ser iniciadas, elas precisam saber o que a linguagem litúrgica diz para elas. E eu vou contar um segredinho, às vezes nem nós sabemos. Então, isso também é para a gente, assessor pastoral, assessor de liturgia, né? Quem olha de fora, ou quem está dentro e não foi iniciado, não consegue captar, vem de novo a palavrinha, este mistério. Captar aqui quer dizer não será atingido. E se não é atingido, aí vem um grande gargalo. Se você não é atingido, você não é transformado. E se você não é transformado, infelizmente, a graça que nos é dada não atinge a gente para a gente poder vivê-la, vivenciá-la, né? Eu costumo usar a seguinte frase, que na Eucaristia, ou em toda forma de oração, nós nos aproximamos dela, da forma de oração da Eucaristia para rezar, e dela saímos para quê? Para amar. Se você não sair da Eucaristia pronto para amar um pouquinho mais do que você entrou nela, qual é o efeito dela na sua vida? A Eucaristia nos faz um pouco mais semelhantes à figura do Cristo, pelo menos ela deve fazer. Agora, se a linguagem litúrgica, se aquilo que eu celebrei não me atinge, não me transforma, eu vou sair do mesmo jeito que eu entrei. Eu queria que vocês me dessem licença agora para eu poder ler um poema para vocês de Adélia Prado. Talvez vários de vocês conheçam, é intitulado Missa das 10. O poema diz assim: Frei Jácomo prega e ninguém entende, mas fala com piedade para ele mesmo e tem mania de orar pelos paroquianos. As mulheres que depois vão aos clubes, os moços ricos de costumes piedosos, os homens que prevaricam um pouco em seus negócios, gostam todos de assistir à missa de Frei Jácomo. Povoada de exemplos, de vida de santos, da certeza marota de que, ao final de tudo, uma confissão in extremis garantirá o paraíso. Ninguém vê o cordeiro degolado na mesa, o sangue sobre as toalhas, seu lancinante grito, ninguém, nem Frei Jácomo. O que será que a Adélia Prado quer dizer com isso? Também gosto muito, Aline. O que será que Frei Jácomo, não, Adélia Prado quer dizer com a história de Frei Jácomo? Missa é sacrifício, ok. Que mais? É isso mesmo. Não entenderam como é que ali é um sacrifício, né? Não entenderam? O que acontece nada. é um sacrifício ali. Mas eles continuavam indo? Por obrigação, talvez? Por obrigação, por questão social. Isso. Iam. Até por um costume habitual. Como é mandamento ir à missa aos domingos. Oi, Marília? É mais o hábito, né? Já É se mais o acostumaram hábito. com aquele mecanismo. Cumprir o Isso. mandamento, né?
Isso, cumprir o mandamento. E esse cumprir o mandamento implicava alguma coisa na vida deles de transformação? Acredito que não, né? Não, né? As mulheres que depois vão aos clubes, os moços ricos de costume piedosos, os homens que prevaricam um pouco em seus negócios, gostam todos de assistir à missa de Frei Jácomo, né? Povoada de exemplos de vida de santos, da certeza marota de que no final de tudo, uma confissão in extremis garantirá o paraíso. O que vai garantir o paraíso para eles? É a conversão diária ou uma confissão em extremis, no último momento da vida? Confissão diária. Não, sim, mas no caso deles, não. No caso deles. A extrema unção, né? Que era chamada antigamente. Isso. Então você pode viver do jeito que você está vivendo, no final da vida você toma a extrema unção, faz uma confissão, você carimba o seu passaporte e vai para o céu. Arrepende de última hora e vai para o céu. Isso. Se não der tempo de se arrepender, dançou, né? Aí deu ruim. Se der tempo. Filha. Se der tempo. Então aqui mostra que a missa do Frei Jácomo não levava a uma conversão diária. Quem dera se fosse assim, né, Aline? A missa de Frei Jácomo não levava a uma conversão diária. Porque as pessoas não estavam nem aí. Talvez a minha avó participava dessa missa do Frei Jácomo, que as pessoas ficavam fazendo o que na hora da liturgia? Conversando, ou se não... rezando um terço. Debulhando o terço. Né? Por quê? Porque era uma missa que não era na linguagem deles, não era na língua deles, não entendiam nada, então eles ficavam lá debulhando o terço. Nós estamos fazendo esse exercício todo para chegar em celebrar o mistério, tá, gente? Não vamos perder isso de rota, não, tá? É um desafio redescobrirmos a força e o fascínio da liturgia. Em tempos remotos, lá no começo da comunidade cristã, os cristãos eles eram formados como cristãos no convívio com aqueles que já eram cristãos e na celebração litúrgica. A celebração litúrgica moldava o ser cristão. A celebração ao entorno da palavra e do pão ia dando os elementos catequéticos para aquela pessoa que estava se aproximando da comunidade cristã. Com o passar dos tempos, a liturgia ela foi ficando cada vez menos próxima à vida do povo, foi dizendo cada vez menos a vida do povo, a tal ponto da minha avó participar da missa rezando o terço. O padre falava uma coisa, ela estava fazendo outra aqui, e ela tinha convicção. Né? E o trem foi seguindo da história, até que um Papa, João 23, ele fala, gente, não dá para continuar assim. Não tem jeito. É preciso abrir as janelas, fazer o que os italianos chamam de aggiornamento. Fazer entrar um novo ar, entrar um novo frescor. Fazer um diálogo, para quê? Para que nós voltemos para que a liturgia não seja apenas algo bonito, mas seja um elemento constitutivo da identidade do cristão. Vocês estão me entendendo? Aqui em Belo Horizonte, que talvez na diocese de vocês também tem, grupos que frequentam celebrações em latim. Simplesmente por quê? Porque é costume. Bonito. Porque eles não têm costume. Quem tem 20 anos não tem costume de frequentar uma celebração em latim. A minha avó, já faleceu, com 92 anos, pode ser que para ela a missa em latim dissesse alguma coisa de um cheiro de infância. Ou até dos seus 40 anos. Mas para um jovem de 25 anos, ele vai num lugar desse simplesmente porque é o quê? Bonito. Ele acha bonito. O que está dizendo para ele? Talvez seja igual a missa do Frei Jácomo, não está dizendo nada. E eu vou até mais longe. Não diz nada lá,
e não diz nada também na nossa comunidade, nas nossas igrejas. E nós temos ainda uma coisa a perder. A nossa celebração talvez não seja tão bonita quanto a deles. Então, entre ir na nossa e na deles, que as duas não estão dizendo nada, eles vão em qual? Na deles. Na bonita. A mais não que a nossa não seja bonita, não é isso, gente. Né? Confio no Padre Ronaldo, sei no que ele é capaz, com essa imensa equipe que ele está aí. Mas eu estou dizendo que com um canto gregoriano, um canto polifônico, 4 vozes, aqueles incensos, aquelas roupas alfaias, aquelas coisas, né? Turíbulo todo dia, eles acham diferente e são carregados àquilo lá. A maioria são jovens. O que a gente pode fazer, então, para que as pessoas encontrem um sentido nas nossas celebrações? O que a gente pode fazer? Tentar fazer uma catequese com elas, né? Tentar explicar fazer uma melhor catequese, fazer diferente também. Em que sentido, Wellington? Vou ligar meu microfone. Eu acho que fazer algo diferente, diferente assim, no sentido de pegar a atenção daqueles que estão aí. Eu gostei muito do início, quando você falou sobre esses toques que a gente poderia dar para já ir esclarecendo, porque a gente se vê muito nessa situação. Às vezes a pessoa está ali na igreja, mas ela não está entendendo nada, ela vai embora sem entender nada, e não é culpa do padre, não é culpa da equipe. Não. E isso que você falou, isso aí, sabe, isso me marcou. Isso aí já começa a ser o diferente, sabe? É instruir as pessoas, mostrar para elas o que é que ela está fazendo ali. O que ela se você mostra o sentido, Wellington, fica mais fácil. Fica mais fácil. Né? E ela se aproxima mais. Eles acolhem. Né? Agora, se a gente não se detém a explicar, se a gente não se detém a iniciá-los nessa linguagem, eles nunca vão ficar sabendo. Que eles sejam com dignidade, com muita atenção, sentido ao rito, ótimo, Brito, isso mesmo. A importância do rito, né? O rito em si, ele é algo ritmado que quer nos levar é o trilho da celebração. Isso é muito importante. Eu quero só mostrar para vocês aquilo que o Wellington está falando. Nós tínhamos um bispo aqui em Belo Horizonte, já saiu daqui, que ele chamava a atenção, xingava, ele não acompanhava o povo. Estou falando com vocês com muita liberdade, como igreja, tá? Eu fui pregar um retiro e eu vi a catequista de Crisma desesperada, queria conversar comigo. Eu falei, é sobre o retiro? Ela falou, não. Falei, tá, então depois do almoço a gente conversa. Aí dei uma outra palestra, soltei para o deserto, ela, podemos conversar agora? Falei, é sobre o retiro? Ela, não. Falei, depois do almoço a gente conversa. Aí depois do almoço ela veio conversar. E o caso foi o seguinte, esse bispo chegou na comunidade e era crisma, tinha bateria, tinha guitarra, os crismandos iam fazer a leitura, ele cortou tudo. Ele cortou tudo. É só o violão e os crismandos não vão fazer leitura. De certa forma, ele estava certo. Em que sentido? Na celebração do crisma, a palavra de Deus é proclamada de maneira especial para os crismandos. Então, não são eles que proclamam a palavra. Da mesma forma que no casamento, no matrimônio, vocês já viram algum noivo fazer leitura? Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é proclamada para eles. Né? Então, ele não estava errado. O que foi errado aí? Como ele conduziu. O jeito, Marília. O modo que ele... Hoje estou falando o nome de vocês, está aparecendo escrito aqui. Se não for o nome de vocês aí, vocês fingem que é, pelo amor de Deus, vão passar vergonha, tá? É Marília mesmo? Ótimo, Marília. É o modo que ele conduziu, o modo que ele fez. E às vezes a nossa intenção é boa,
Mas pode ter ali na hora que o capeta passa com o rabo assim, né, e estraga tudo, que faz com que a gente faça aquela coisa não tão bem feita. Então, nós que lidamos com a liturgia, que é uma coisa muito sensível para o povo, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, porque eles não sabem daquilo que nós sabemos, eles não sabem desse conteúdo. Segundo, porque eles preencheram, às vezes, o conteúdo que estava... É só explicar. Às vezes esse conteúdo, Aline, estava vago. O que eles fizeram? Eles explicaram, eles preencheram com outro conteúdo. Tá? Então, o que eu quero que vocês comecem a perceber é isso. A liturgia é celebrar o mistério. Ramon já está mais 1 hora já, e que diacho de mistério é esse? Tá? Eu vou deixar para vocês... se tiver aberto o grupo lá ainda da formação litúrgica, eu vou postar lá 2 obras. Uma obra que é a Instrução Geral do Missal Romano. Já leram? Eu já. Ótimo. Isso é leitura obrigatória para vocês, né? O que é aquilo? Ele vai explicando como que o padre vai fazer a missa e como que a gente vai se portar na missa. Qual que é o sentido disso? Que ele vai explicando nas entrelinhas alguns conceitos de teologia litúrgica, e a gente vai lendo isso e vai percebendo. Por exemplo, na minha igreja aqui, como que o espaço litúrgico às vezes não nos ajuda na celebração do mistério? A Capela do Santíssimo, na nossa comunidade aqui, ela ficava na entrada da igreja. Imagina você entrando na igreja, à direita na entrada da igreja, a Capela do Santíssimo. Aí vem a nave toda, a assembleia toda, e lá na frente está o altar. Qual que é a grande dificuldade litúrgica disso? O que tem que ficar na entrada da igreja? A Capela do Santíssimo ou o lugar que se faz o batismo? O que vocês imaginam? A maioria a pia batismal. A pia batismal. Até porque dá-se a compreensão lógica do quê? O batismo é a porta da comunidade. A entrada, a iniciação, é ali no começo. Tá. Aí acontecia a consagração. Oração eucarística, fazer a consagração. Aí os ministros da Eucaristia vinham com as âmbulas, com as partículas consagradas que estavam no sacrário. E elas vinham por qual caminho? Pela Assembleia. No corredor central. Passava no corredor central. O problema não era quando ia. Quando ia já era complicado, porque Jesus Cristo Eucarístico estava lá no altar, de repente vinha toda uma procissão com vela, com um vasinho de flor, levando Jesus. Onde que ele está, né? Aí depois, o problema era no final, depois que todo mundo comungava, muitos estavam de joelho, sentado, na hora que eles saíam, os ministros com Jesus Eucarístico, eles saíam por onde? Pelo corredor central. Pelo corredor central, é. O que a Assembleia fazia? Adorava. Gente, era tão bonito que se eu quisesse ensaiar o povo para fazer aquilo, eu não conseguia. Agora, tem algum sentido dentro da liturgia eles fazerem aquele movimento? Não. Por que não? Tem que ficar em adoração, é que Jesus passando. Jesus está onde? Jesus já estava com cada um, né? Está com cada um. Já está no meu coração. Já comunguei, gente. Preciso saudar o meu Jesus interior, saúde o seu Jesus exterior. Não é por aí. Não precisa disso, né? E quando eu fui propor para os ministros da Eucaristia, o que a Instrução Geral do Missal Romano fala? Que vá pelo caminho mais curto. Entendendo aqui o caminho mais curto, seria o caminho que chamasse menos a atenção. Que vá pela lateral. Ramon, isso é um ultraje a Jesus Eucarístico, isso é um sacrilégio. Jesus tem que passar pelo caminho principal, não é pelas beiradas, não é escondido.
Ou seja, a própria constituição do templo não ajudava em nada. Graças a Deus, reformaram a igreja, agora colocaram o sacrário lá na frente, lado direito, tranquilo. Esse problema, pelo menos, acabou, tá? Mas percebe como que, às vezes, a própria constituição do templo dificulta a gente anos, é difícil a gente mudar? Eu vou fazer o quê? Ninguém vai ficar de pé mais, não? Porque não pode, é bobagem fazer isso? Esse seria o discurso? Eu poderia falar isso para a Assembleia? Não, porque senão você seria até excomungado. Seria até mais do que ser excomungado, o Evangelho Nunciandi, ele fala o seguinte, que ninguém deve destruir alguma coisa no povo se você não tiver condição nem tempo de reconstruir aquilo. Ou seja, se eu tiro essa devoção litúrgica deles e não consigo colocar algo no lugar, quem vai estar pecando, quem vai estar fazendo mal àquelas pessoas, sou eu. É um movimento litúrgico ideal que eles estavam fazendo? Não. Mas, de repente, era aquilo que ligava eles à Eucaristia. O que deveria ter sido feito? Uma catequese lá no início. Como consertar isso agora? Na marreta? No machado? Você me fez lembrar, Ramon, é a questão da disposição dos altares. Também. É um exemplo. Não tem como a gente mudar. Olha quanto tempo isso, né, vem. Sim. Tem como você alterar hoje, de certa forma, né? Colocar o altar no meio da Assembleia, né, Jefferson? Isso, no meio da Assembleia. Que seria o ideal. Você vai em Aparecida, né, no meio ali, o Cristo central. E teve um padre que foi fazer isso aqui, quase acabaram com a vida do padre. Acaba. Não tem como. A maioria do povo foi para outra paróquia. Pois é. Mas então a gente tem que saber. A primeira coisa é diagnosticar os problemas e ter muito tato, muito carinho, muito amor, muito jeito evangélico para tentar resolver. E às vezes isso, gente, demora. O famigerado folheto litúrgico, eu não sei se vocês têm ele aí ainda. Né? Pela risadinha do Jefferson, tem ainda, Jefferson? Temos. Mas depois da pandemia vai acabar, gente. Depois da pandemia não vai ter mais, né? Eu demorei 2 anos para tirar o folheto da minha paróquia. E nós tiramos em que momento? Quando a paróquia falou assim, gente, a gente está gastando um dinheiro grande com o folheto e nós não estamos usando. Por quê? O comentário somos nós que estamos fazendo. Os cantos litúrgicos, nós, a equipe litúrgica que está escolhendo junto com a equipe de canto. As preces, a prece é nossa, a comunidade que está fazendo a prece. Imagina você rezar as preces de alguém que montou essa prece há 1 ano antes de um lugar que não é a sua comunidade, está rezando com preces não da sua comunidade, de outro. Então a gente começou a fazer a nossa própria preparação. De repente a comunidade falou, a gente não precisa mais disso. Ótimo! O folheto começou a funcionar como uma muleta. Deixa a muleta, vamos caminhar sem a muleta. Demoramos voltou. Né? Ele falou, Ramon, vem cá pra gente trabalhar. Eu falei, não quero arrumar briga com o senhor, padre. Por quê? Porque ele é o pastor, ele ia achar que estava por... mistério até agora. Vamos lá de novo voltar no mistério. Que mistério é este? Dentro da instrução geral do missal romano, que eu vou passar para vocês, em diversos momentos o texto fala do mistério. No número 12 fala o seguinte, abriu-se a possibilidade de cada povo usar sua própria língua na liturgia, o texto, para que mais plenamente se compreendesse o mistério celebrado. Depois, foi autorizada a comunhão sobre as 2 espécies, no pão e no vinho, a fim de que, através de uma representação mais elucidativa do sinal sacramental, haja uma oportunidade para se compreender melhor o mistério de que os fiéis participam.
Quando você comunga sobre o pão e o vinho, você está comungando mais do que quem está comungando só no pão? Claro que não, é. Claro que não. Para que então você comunga sobre o pão, as espécies do pão e do vinho? A fim de que, através de uma apresentação mais elucidativa do sinal sacramental, você está comendo e bebendo, né? Para encerrar, na celebração eucarística, são de tal modo relembrados no decorrer do ano os mistérios da redenção, que eles se tornam, de certo modo, presentes. E tem aqui diversos outras expressões onde a palavra mistério aparece. Mistério da salvação, mistério da redenção, mistério da igreja reunida, mistério do tempo litúrgico, tudo aqui está unido numa única imagem, num único termo, mistério. Só um adendo. Para que possamos compreendê-lo, o mistério, é necessário, primeiro, que a liturgia seja celebrada na língua da comunidade. Por quê? Para melhor compreensão. Para melhor compreensão, para que haja comunicação. Ah, Ramon, então na minha comunidade não pode mais cantar o Pai Nosso em latim, como às vezes faz? Ou a gente não pode mais cantar o Kyrie eleison, por exemplo? Eu acho que pode. Pode, por que pode, Rosane? Porque a música, ela vai complementar. Isso não vai trazer algo ruim. Mesmo a gente não querendo utilizar outra língua. Naquele momento, eu acho que usar a música em outra linguagem, no latim, por exemplo, não tem problema. Até porque eles sabem o que está sendo rezado ali. Por exemplo, Sim, é verdade. Cantar o Regina Coeli no final da celebração do tempo pascal. Ou você rezar, Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, o Senhor que mereceu trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou. Se a comunidade reza isso, latim é a língua mãe da igreja, Aline. Só que é uma língua desconhecida hoje para o nosso povo, né? E quando o Papa Bento XVI ele concedeu celebrar a missa em latim, ele pediu para que as pessoas que estivessem celebrando conhecessem aquela língua. Tá? Então, uma coisa é você celebrar a missa inteira em latim, outra coisa é você utilizar alguns cantos, ou em grego, ou em latim, algo nesse sentido, que a comunidade saiba o que está cantando, saiba o que está rezando, saiba o que está celebrando. Melhor ainda se a comunidade também estiver cantando, porque nós não cantamos na missa, nós cantamos... É diferente de cantar a missa, de cantar na missa? Muito diferente. Muita diferença. Então, nós cantamos a missa. Né? Algumas partes... Totalmente diferente. Algumas partes devem ser cantadas. Então, primeira coisa, que a missa seja na língua vernácula, na língua do povo. Aqui uma coisa também, que as apresentações dos sinais sacramentais sejam compreensíveis. Quais são os sinais sacramentais? Da Eucaristia, por exemplo. Quais os sinais sacramentais que aparecem na Eucaristia? A hóstia, o sangue, o pão, o pão sangue. E o vinho, né? Só isso que aparece como sinal sacramental? As âmbulas? Aí são mais instrumentos, né? Ok. Vamos supor, quando a gente faz um ato penitencial com aspersão, qual que é o sinal sacramental que está ali? Água. A água purificada. A água. Isso. E qual que é o sentido da gente... Também, o sinal da cruz. Qual que é o sentido da gente aspergir com a água? A vela acesa. Qual que é o sentido da gente aspergir com a água? Purificação. Água limpa. Purificação. Purificação. Purificação? Aspersão? Água Vai nascer o puro. Oi? Vamos lá. Que essa água vai lavar o pecado, não é isso? Vai lavar o pecado. Ótimo. Quem falou lavar o pecado? Rosane. Rosane, qual o sacramento que a gente morre para o pecado e renasce para a vida? Batismo. Qual será que é o sentido da gente, então, aspergir a comunidade com a água? Renovação do Renovação do batismo.
Percebe como que agora tem um conteúdo litúrgico? E muitas vezes quando nós aspergimos o povo encara essa aspersão muito mais no sentido que de superstição. Superstição. Né? Deixa eu levar um pouquinho dessa cara. Né? De bênção, sim. Bênção, sim. Perdoando os pecados. Pois é, mais do que perdoando o pecado, ela está fazendo. E perdoa o pecado por quê? Porque naquele momento você está renovando o seu batismo. E no batismo os pecados são perdoados. Então Ou seja, não é uma coisa só que vem da parte de Deus. É uma coisa que vem da parte de Deus que se encontra com uma resposta minha. Aí tem um sentido. Consegue entender? Entendi. Você utiliza a água como renovação da promessa do batismo. Naquele momento, Deus abençoa e eu falo assim, eu quero renovar o meu batismo, estou renovando o meu batismo, estou reassumindo o meu compromisso junto com Deus. Isso leva à conversão, vida nova. Não é, é bonito, tá bom, Kátia, é bonito os padres aspergir, né? E cada vez mais agora estão usando mais água. Antigamente era uma coisinha que era um pinguinho, depois o padre Marcelo é uma brocha, né? Que molha a comunidade inteira. Tá bom, vamos lá. Se está tendo um sentido litúrgico, tudo bem. O ruim é quando começa a virar piada o negócio, né? E começa a rir, aquela coisa toda. Né? Tem que trazer o sentido. Qual que é o sentido? Renovação das promessas do batismo. Quais são os cantos que podem ser cantados naquele momento? Que expresse isso. Né? Que expresse esse renovar da promessa do batismo, que expressa esse momento de renascer, que tenha a ver isso. Porque de nada adianta você fazer uma reflexão ou fazer um gesto no sentido e a música vai no outro sentido. Você faz aspersão e canta Imaculada Maria de Deus, Maria do Povo. Por que está cantando essa música agora? Porque é bonita. Não basta ser bonita. Fala, Rosane. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido. Troca de músicas. Nós já tivemos pároco que não gostava de realmente nenhuma troca de música. Como temos hoje o Padre Ronaldo, que nos deu uma oportunidade de verificarmos, por exemplo, uma outra música que se encaixe no momento, não é para trocarmos música a bel prazer, né? Lógico. Mas o que você acha assim? É interessante haver uma troca ou a possibilidade de uma troca, ou é ruim no sentido que a comunidade vai, como ela tem o folheto, ela está vendo a música no folheto, a gente cantar outra música, mesmo que ela seja apropriada? Critérios para o canto litúrgico. Qual que seria o melhor canto? O que está no folheto? Ou que a comunidade saiba? Que a comunidade saiba. Eu acho que a comunidade tem que saber. Desde que esteja relacionado com a liturgia, né? Que a comunidade saiba e que esteja relacionado com a liturgia. A liturgia. Eu tinha prometido para mim mesmo que ia parar de fazer formação litúrgica quando eu vi o Padre Marcelo fazendo uma aclamação ao Evangelho cantando "É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sob meu cavalo", né? Quem ouviu, ouviu, que eu não vou pagar esse mico de novo, não. É bonito o canto, na voz de outro na minha é péssima, mas é muito bonito, mas serve para aquele momento? Não. Para qual momento? Para o boteco, serve para vesperada, para reunião de família. Gente, o Padre Zezinho, ele fala o seguinte: eu tenho cantos que são religiosos e tenho cantos que são litúrgicos. Todo canto religioso serve para liturgia? Não. Mas é bonito esse canto. Paciência, é bonito, mas não é litúrgico. Oi, Marília. Já tivemos uma ocasião que, durante a consagração, eles estavam cantando aquela música como Zaqueu. Meu Deus do céu, foi absurdo, porque uma música linda que pode ser cantada em qualquer lugar, mas não era uma música para a hora da consagração, né? Não era uma música de comunhão, é absurdo. Marília, você jura que você não vai rir? Não, pode. Já começou a rir, olha lá.
No sul de Minas, em algumas festas, depois da consagração, a banda de música toca o hino nacional. Aí. Absurdo, né? Absurdo. É. Tem nada a ver com... Apesar do nosso país estar precisando muito de bênção, né? Ver se dá juízo para esse povo todo, mas não é aquela hora de cantar o hino nacional. Verdade. Né? Nossa, é bonito, a minha avó chorava, tadinha da véia, né? Chorava, ficava toda emocionada, mas não é aquele momento, não tem nada a ver com nada. Então tem que ter muita sabedoria para fazer essas mudanças, né? Voltando ao bendito do mistério. Vai acabar meu tempo, não vou conseguir falar do mistério. Vamos lá. O que é o mistério? Em sentido comum, o mistério é algo desconhecido. É algo que nós não conhecemos. Para o sentido cristão, mistério é a presença escondida de Deus revelada progressivamente ao seu povo, num processo de convivência, de aliança ao longo da história. Não, Ramon, o que é isso? Em suma, o mistério de Deus que nós falamos é o modo com que ele vai se revelando ao longo da história. Deus que falou por meio dos profetas, por meio dos juízes, agora nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a encarnação desse mistério, que é a revelação plena de Deus, acontece em quem? Na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Né? Ou então seja, falamos do mistério revelado em Jesus como sendo um mistério pascal. E nós já respondemos com consciência a isso na hora que o padre, depois da prece eucarística, levanta a hoste e fala: eis o mistério da fé. Da fé. Qual que é o mistério da fé? O que nós respondemos? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos Anunciamos, Senhor, a vossa morte, a ressurreição, Maranata. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, naquela resposta nós falamos da vida, da morte e ressurreição dele e esperamos a vinda dele. Esse é o mistério da nossa fé. Esse é o mistério que nós celebramos na liturgia. O que nós celebramos na liturgia? A vida, morte e ressurreição de Jesus. Ramon, então a liturgia é uma teatralização? Não. Não. O teatro surgiu da liturgia? Surgiu. A liturgia é mãe do teatro, mas a liturgia não é teatro. Né? E aqui existe uma diferença de duas palavrinhas gregas, que é mimese. O que é mimese? É imitação. E anamnese, que é memória. Mimese é você imitar, é você encenar. Dentro da vigília pascal, da missa in Cena Domini, da Quinta-feira Santa, existe um momento de mimese, de imitação. Que momento é esse? Jesus erguendo-se da ceia, vaso e bacia tomou. O que o padre faz naquele momento? Lava os pés. Lava os pés. É um momento, é um ato litúrgico aquele? Não. É uma mimese. É uma imitação. Jesus pega, o padre levanta, coloca um avental e como Jesus fez, ele faz. Ele imita Jesus. Faça em beleza? memória de mim, né? Não é memória. Não. Ele faz imitando. É uma encenação. É uma encenação, isso. É uma encenação. É diferente da anamnese. Fazer isto em minha memória. É diferente da ação litúrgica. É diferente de quando eu vou em nome de Deus. Teus pecados estão perdoados. Ali, ele não está representando, ele não está imitando algo que Jesus fez com a pecadora. Ele está me absolvendo. E nesta Realmente absolvição... ele está fazendo, né? Isso, Rosane. Eu estou em memória de Cristo, no mistério pascal. Isto tudo...
que é onde se faz toda a diferença de devoção e espiritualidade. Para a gente aqui é o pulo do gato, porque o que a devoção faz? Imita. Ela imita. Ela reflete sobre. Ah, Ramon, quando eu rezo o terço, eu contemplo os mistérios. Ok, eu contemplo o mistério, só que quando eu vou à Eucaristia, eu vivo o mistério. Naquele momento, sobre a mesa do altar, eu entro em comunhão com o Calvário e ali acontece a minha salvação. Dali eu comungo a minha salvação. E aí a gente pode perguntar, é um mistério ou são vários mistérios? Né? Existem os outros sacramentos, eles comungam desse mesmo mistério de Cristo, que é a paixão, morte e ressurreição? Claro! Noutros aspectos, mas comunga, né? Para que Cristo nos deixou a Eucaristia, gente? Para adorá-la? Para ser o nosso alimento, para que a comunidade se abasteça e continue firme na fé. Que a gente aprenda a partilhar, né, Carvalho? A gente aprende a distribuir, a partir, que a gente aprenda a viver de Deus, se alimentar dele. Ah, Ramon, então não pode adorar Cristo Eucarístico? Lógico que pode. Lógico que você deve dobrar seus joelhos para o Cristo Eucarístico. Mas o objetivo primeiro da Eucaristia é que todos nós acorramos à mesa do altar. Todos nós vamos à mesa do altar e comunguemos do próprio Cristo que se dá de alimento. Né? E no batismo? No batismo nós somos sepultados com Cristo na morte do pecado para ressurgirmos com ele para a vida nova, ou seja, o mesmo mistério, paixão, morte e ressurreição de Cristo. E na confirmação nós somos ungidos com o Espírito Santo e configurados ao Cristo. Para quê? Para dar testemunho do que ele viveu. O mesmo mistério. E a reconciliação? Nós nos vemos afastados dele e pela sua morte e ressurreição nós somos reinseridos, retornamos à comunidade. E a unção dos enfermos? Né? Tem alguma coisa a ver com a paixão de Cristo? Tudo a ver. Somos associados à paixão de Jesus e encontramos força e alívio pelo poder de sua ressurreição que atua em nós. É sentindo a ressurreição do Cristo que já atua em nós que nós temos a esperança de que a unção não é mais extrema unção, mas é o remédio de Deus para a gente continuar vivo. Aqui ou lá. Né? Frei Luiz Turra, quem conhece aqueles salmos, versos orantes dele, ele fez o primeiro daqueles versos orantes para um sobrinho dele que estava com leucemia. E eu, muito besta, falei, ele foi curado, Frei Luiz Turra? Ele falou, claro que foi, ele está com Deus. Você quer cura maior? Né? Então, a cura nem sempre acontece do modo que eu quero, mas na ressurreição de Cristo é uma cura e a ressurreição dele também me alimenta a vivenciar essa cura aqui. E a vida matrimonial? Qual que é o sentido de vivenciar a vida matrimonial, o casamento, o matrimônio em cima, sob a paixão de Cristo? Será que tem alguma releitura que a gente pode fazer do sacramento do matrimônio ligado ao mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo? Ou não? Ou é só um evento social? Na vida matrimonial, nele, o casal participa da união que liga Jesus Cristo com a sua igreja. Ou seja, do mesmo modo que Cristo ele é fiel e está ligado à sua igreja, o esposo deve estar ligado com a esposa e a esposa no esposo. Sobre qual arquétipo, sobre qual modelo da união entre Cristo e a igreja? É esse o modelo de união que deve inspirar a união do casal. Né? Em todas as circunstâncias da vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, fazendo juntos o seu caminho pascal. Como Cristo abraça a igreja como esposa, da mesma maneira, o esposo deve abraçar a esposa e a esposa o esposo. Esse é a fonte da qual a gente deve beber para dar uma leitura litúrgica para o sacramento do matrimônio.
né? Agora, os nossos noivos não têm culpa se eles não sabem disso. Se eles não sabem que a igreja não é um salão que pode ser alugado para se fazer uma festa bonita. A maioria delas pensam que é isso, né? Os nossos cursos de matrimônio não faz ninguém desistir de casar na igreja. E um cursinho de matrimônio também não vai catequizar ninguém. Então a gente vive. Paulo Freire falava que o professor finge que está educando e o aluno finge que está sendo educado. Nós, agente pastoral, fingimos que estamos evangelizando, e quem vai fazendo os cursinhos de noivos, de batismo e outros tantos, finge que estão sendo evangelizados e a gente toca a vida. Agora a gente tem a catequese batismal, não é curso de noivo mais não, tá? É só eu cutucar o coordenador de catequese da diocese, tá vendo? Ex-coordenador. Não é mais não, Padre Ronaldo? Não, agora é o Padre William. O Padre Márcio Soares. Depois a gente proseia, então. Percebe nas nossas comunidades, às vezes, quando fica alicerçado nessas formas de evangelização e que não levam a uma catequese profunda? Gente, eu sou da diocese de Dom Marco Aurélio, Pouso Alegre. E uma vez eu trabalhava numa paróquia e o bispo foi fazer uma visita pastoral. E o bispo chegou para o pároco e falou assim: quais são as pastorais que você tem aqui? O pároco, o monsenhor, falou assim: aqui nós temos catequese, nós temos liturgia. O bispo falou: não estou falando de obrigação, não, estou falando de pastoral. A gente demorou uns 10 anos para entender o que ele quis dizer com aquilo. A obrigação que ele quis dizer não é aquilo que estrutura a comunidade. Gente, se uma paróquia não tiver catequese e não tiver liturgia, se não tiver aquilo onde a fé é partilhada e onde a fé é celebrada, não é comunidade. É um grupo que está se reunindo lá para fazer qualquer outra coisa. O Papa fala na catequese dele sobre oração do ateísmo prático. Se nós não percebemos que a nossa obrigação ao sair da igreja é amarmos mais, é nos comprometermos com a lágrima daquele que está chorando, os pobres materiais, existenciais, que estão buscando um sentido pela vida, o que a gente está fazendo lá dentro? Se a nossa liturgia nos leva a olhar isso, que mistério nós estamos celebrando? Será que é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Que a ressurreição é um grito de esperança que a vida deve ser vivida? Eu trabalho com adolescentes do 6º ao 9º ano, e cada vez mais eles estão desesperançados. Cada vez mais eles estão sem esperança de vida, sem alegria, sem brilho nos olhos, com a pandemia muito mais. Como que a nossa igreja vai levar esperança e alegria para eles? Como que a nossa liturgia vai mostrar que Jesus Cristo vale a pena? Que a alegria de Cristo, a alegria da ressurreição deve invadir e transbordar a vida deles. É só batendo palmas, só chacoalhando? Eu acho que a nossa liturgia ela tem muito mais para dizer, tem muito mais para fazer experiência do que simplesmente bater palma. Né? Que a gente, quando está na liturgia, a gente quer fazer alguma coisa diferente, vamos começar a bater palma. Né? Ou se não, chacoalhar o folheto. Né? A gente pode fazer eles experienciarem coisas muito mais profundas do que isso. A gente pode fazer com que a vida de quem está participando seja transformada. Agora, isso graças à participação, ao trabalho de cada uma de vocês, preparando a celebração. O que aquela mensagem do mistério pascal, que aqui como anamnese não fica só numa lembrança do que aconteceu lá há 2000 anos atrás, mas também acontece hoje para a gente, na nossa comunidade, na nossa vivência. Qual que é a experiência pascal que nós estamos fazendo hoje enquanto comunidade, enquanto paróquia? Né? A gente diagnosticando isso, percebendo isso e ligando
colocando tudo isso junto no altar de Cristo, unindo a nossa Páscoa à Páscoa dele, a celebração ela vai ter um sabor, ela vai ter um paladar que diga alguma coisa e que a juventude vai gostar. Eu não preciso adequar a celebração ao gosto deles. Senão eu vou começar a colocar funk na missa. Eu tenho que fazer com que a minha liturgia diga alguma coisa para eles. Eu tenho que começar a fazer com que o silêncio litúrgico diga alguma coisa para eles. Porque senão seria muito cômodo, não é? Aí eu vou utilizar elementos deles para trazer para a celebração. Ótimo, alguma coisa eu posso trazer. Né? Uma linguagem mais informal, tudo bem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não começar a perder o sentido daquilo que é rito, daquilo que é ser celebrado, daquilo que é mistério, né? Em nome de uma popularidade, em nome de um populismo. Às vezes, o populismo ele entra também no meio litúrgico, no meio da igreja, que nós vamos fazendo coisas por quê? Porque dá ibope. Porque é bonito. Porque o padre Marcelo faz lá na televisão e dá ibope, eu vou fazer aqui também. Né? Então o padre Zezinho, ele fala, né? Que uma vez perguntaram para ele, a missa de hoje é de cura e libertação? Ele fala, não sei, quem cura é Cristo. Toda missa ela pode ser de cura e libertação, né? Que se tem algumas missas com uma linguagem mais carismática, ótimo, com os carismáticos, né? Que o grupo da CPT vai celebrar sua liturgia numa língua, tudo bem, no grupo, né? Agora, enquanto paróquia, a gente tem que ter um cuidado muito grande para que aquela mensagem ela atinja a todos e todas de uma maneira que diga algo para elas, né? Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro aqui nesse finalzinho. Ou se eu consegui me fazer claro na fala toda também, né? Em suma, celebrar não é fazer teatro. Celebrar não é fazer show. Celebrar não é fazer ginástica. Celebrar não é execução de gestos mágicos, onde você abaixa a luz da igreja, bota gelo seco na hora da prece eucarística, da consagração. Celebrar não é fazer práticas devocionais. Celebrar é eu tornar o mistério de Cristo, paixão, morte e ressurreição, atual no dia de hoje. Que essa mensagem diga algo a cada participante da Assembleia Litúrgica. Primeiro para o padre, para que não seja igual o Frei Jósimo lá, que não sabe o que está fazendo, nem ele via o cordeiro em cima do altar. E depois para cada um e cada uma de nós que estamos celebrando ali, né? Por isso é importante a preparação, por isso é importante que a igreja, enquanto Assembleia Litúrgica, corpo, esteja ali falando a mesma linguagem, né? Porque o silêncio é importante na Assembleia Litúrgica? É. Agora, existem alguns tipos de silêncios diferentes. Por exemplo, existe aquele silêncio que é pleno de sentido. Que nesse momento, pelo amor de Deus, quem está na guitarra não precisa fazer um solo musical. Porque é silêncio. Né? Silêncio quer dizer não falar, não dizer nada. Agora, tem também aquele silêncio do e agora? O que vem agora? E daí? Onde fica um olhando para a cara do outro assim, fazendo assim, né? Esse silêncio tem que acontecer na liturgia? Não. Esse é o silêncio do despreparo, né? A liturgia tem que ser plena do silêncio. Né? Tem que ser... o silêncio ele vai nos fazer entender melhor as coisas. Mas não esse silêncio do e agora. Para isso tem que ser preparado, para isso tem que ser falado a mesma linguagem. Eu sei que com o pároco que vocês têm, com a paróquia que vocês têm, que eu já conheço vocês, eu estou chovendo no molhado em falar desse silêncio com a falta de preparo que não acontece. Mas às vezes a gente vacila um pouquinho, a gente abaixa a guarda e o vacilo dá uma cepuada na gente, né? Então, não temam
iniciar a comunidade de vocês nos gestos litúrgicos, nos sinais litúrgicos. Talvez, como o Wellington falou, essas pequenas muniçõezinhas, essas pequenas orientaçõezinhas, né? Mas que seja mesmo em gotas, tá? Que seja mesmo aos poucos, para a comunidade aprender a ir valorizando o que tem, aprendendo a valorizar quem ela é, né? E, oxalá, todos nós vivamos mais unidos em comunidade, unidos a Cristo, tendo a consciência de que já não somos nós que vivemos, é Ele que vive por nós. Oi, Bernadette. Numa formação que nós tivemos sobre liturgia e catequese, eu quero saber se está errado, se não está. Eu lembro que eu esqueci o nome dele, eu acho que ele é até da sua região aí também. Foi lá no Mangueiras. Ele falou sobre a cultura do lugar. Por exemplo, numa missa, na África, o pessoal usa aquelas roupas coloridas, eles costumam entrar cantando, né? Eu não estou falando em fazer um carnaval na missa, não. Mas se a cultura do lugar segue ali, levantar a mão na hora do hino, né? Na hora do hino de louvor, levantar as mãos para o céu na hora do Pai Nosso, essas coisas estão erradas? Eu quero a sua opinião, pelo que eu A minha opinião, dele, vamos lá. O que é a cultura do lugar? Por exemplo, nós tínhamos um tipo de canto só na igreja, que era o canto litúrgico, o canto gregoriano. Nós colocamos alguns ritmos diferentes. Isso é cultura do lugar. Levantar a mão é cultura do lugar ou é alguma coisa que nós ensinamos? Alguma coisa que nós ensinamos, que as pessoas não faziam isso. Tem sentido? Ótimo, vamos continuar, né? Será que essa... Pois é, sim, levantar o braço, né? Mas tem comunidade que até na hora do ato penitencial tá levantando o braço, né? Tá todo... Desculpa o tom jocoso, Bernadette, mas é no sentido de fazer o seguinte: quando não se sabe o que fazer, chacoalha o folheto. Entendeu? Pois é, mas... O Cláudio Pastro falava isso, que se segurasse a mão do pessoal, acabava a criatividade litúrgica. Ele era muito sarcástico, né? É claro que no momento vale isso, é claro que no momento vale bater palma, claro que no momento... Agora a gente tem que prestar atenção de não correr o risco de ficar toda hora fazendo isso, entendeu? Pois é, não virar um carnaval, né? Tomar o cuidado. Não virar não é nem só no sentido de virar carnaval, Bernadette, é no sentido de ficar gestos vazios. Aí se fala em sincretismo religioso, seria isso? Aquele sincretismo, aquela mistura? Não, é diferente. É diferente. O sincretismo seria você pegar coisas de outras denominações religiosas. A transição. Por exemplo, eu trago alguma coisa da Umbanda, entendeu? Do Candomblé. É porque a gente vê, ultimamente tem pessoas até mesmo que comentam, né? Falam assim, você viu aquela missa parecia um sincretismo religioso, né? Em algumas, eu pude perceber algumas coisas nas missas da Bahia, que eu não conhecia. Sinceramente, essa questão, né? Então eu fiquei muito na dúvida com respeito a essa questão desse sincretismo religioso. Aí seria esse processo de culturação, então, dentro da missa. A gente chama de inculturação, Inculturação, de certa inculturação. Forma, né? Se você pegar tem ordenações no YouTube mesmo na África, por exemplo, que a gente já falou que é um carnaval. Não é um carnaval, é um carnaval se for olhado sob a minha ótica, tá? Mas é muita dança. E como que eles manifestam a alegria? Com a dança, e com gestos, tudo muito colorido. braços. Você pega o bispo lá com báculo, chacoalhando o báculo e dançando, né? Quer dizer, para mim isso é maluco. Mas dentro da cultura deles... Para eles faz sentido, né? Faz sentido, cabe. Né? Para eles faz sentido, cabe. Oi. Mentira só, Wellington. Agora, não tem sentido eu trazer algo da cultura deles simplesmente para a nossa, porque simplesmente eu acho o quê? Bonito. O que vai definir uma coisa que pode ser feita na liturgia ou não é a boniteza, não é ser bonito ou não. Tem sentido? Tem. Porque aí não vai ter sentido para a gente. Não tem sentido, Rosana. Perfeito. Oi, Wellington. Pegando esse gancho aí que você falou, eu jogo isso aí para a música. Há tempos atrás, né?
a gente, às vezes, tocava uma música que era da igreja evangélica, dentro da igreja, né? Isso serve também para essa questão da música. Ou seja, a gente não vai ficar tocando música de igreja. É claro, a gente tem um discernimento. Mas já aconteceu há muito tempo atrás, algumas músicas, né? Não todas, mas tinha uma música que falava muito, para aquele momento a gente tocava. É proibido também, assim, não é que seja proibido, mas não convém. A gente tem que fugir um pouco dessa marca, Wellington, que é proibido, não é proibido, que pode, que não pode. A partir do momento que a gente começa a ter uma formação litúrgica, que a gente começa a perceber quais são os elementos de um canto litúrgico, você começa a perceber que não cabe. Não cabe por quê? Porque não é o que deve ser dito naquela hora. Tá? O padre que eu trabalhava brincava que o casal queria colocar no casamento a amada amante. Né? Ô, Ramon. Carlos. Oi, Ronaldo. É bom ressaltar também, porque fica muito, não pode, pode. Isso não pode, isso não pode. Essa dualidade, então, né, Padre tem Ronaldo? Que ver o que convém, o que não convém, e o que a gente pode celebrar dentro deste mistério, né? Isso. Justamente porque a gente não vai celebrar uma missa engessada, sem sombras de dúvidas, parecendo um velório, porque a liturgia é vida, a Eucaristia é vida, mas também a gente não vai celebrar também uma missa, um carnaval, né? Porque a gente tem todas as orientações, tem todos os princípios. E é claro que os momentos, eles divergem, né? Tem momento que, né, você vai ter que trazer a realidade da comunidade, o que a comunidade está vivendo, né? A alegria cristã, ela se revela em tons diferentes, né, Padre Ronaldo? Isso. E inserir o contexto ali dentro da própria liturgia, se falecer alguém da comunidade, né? Por mais que seja um dia festivo, a gente tem que, né? Acho que a gente tem que ver a nossa própria realidade dentro da liturgia e fazer com que esse mistério aconteça, né? Então, a liturgia, ela como vida, ela tem que trazer esses pormenores, né? É claro, sem sombra de dúvida, não fazer como um velório, mas também não celebrar como um carnaval, né? Então, a gente tem que ter a moderação e saber, né? O que pode, porque fica assim agora, isso não pode, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e às vezes a gente vê muito isso, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu acho que a gente tem que olhar o que é o mistério celebrado e trazer isso através do documento, através dos princípios, através da nossa própria realidade. E principalmente perceber isso. Isso que a gente quer fazer ajuda o povo a rezar? Ajuda, ótimo. Então vamos pensar agora se pode ser aplicado. O primeiro critério é esse. Não ajuda, vai dispersar. Então a gente já elimina, né? Agora, o que o padre está falando, por exemplo, eu fiz uma recomendação uma vez de uma criança de 4 anos que morreu, foi atropelada por um caminhão na frente da casa dela, num domingo de manhã de Páscoa. Essa foi a recomendação. O padre bateu na porta que eu estava lá, falou: Ramon, tem uma recomendação agora às 10 horas, você pode fazer? Eu falei: posso, padre. Eu não entendi por quê. Na hora que eu cheguei lá na igreja, a igreja toda florida, toda pascal, na hora que eu vejo lá um caixãozinho branco, eu falei: danado, por isso que você não quis vir, né? E você vai falar o que naquele momento? Vai se solidarizar na dor daquela família, mas não vai entrar com toda a alegria pascal. Você pode até mostrar todo esse discurso da ressurreição em Cristo, mas sendo contido na dor da família, né? O bom senso de estar muito em comunhão com quem você está celebrando. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente necessário humano, dentro né? do espírito litúrgico. Oi, Rosane. É até humano. É humano. Não, porque a liturgia me pede que tenha alegria nesse momento. Calma lá. A alegria, ela se reveste de outras manifestações. Agora, o que eu estava tentando dizer é justamente o que o Padre Ronaldo falou. Cuidado com essa dualidade, gente. Pode, não pode, deve, não deve, o que pode, o que não é permitido. A liturgia, ela é muito mais sutil do que esse pode ou não. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Fala não pode porque é antilitúrgico. Só de você falar que você já não pode, isso já é antilitúrgico, né? Você já não entendeu nada. Não. Você já não entendeu nada. Ramon. O que é o litúrgico? Quando você consegue compreender, então vai estudar. Primeira coisa, vai ler a Instrução Geral do Missal Romano. Né? Agora, não vai ler para infernizar a vida dos outros, não, pelo amor de Deus, gente. Vai ler para a formação sua e para você ajudar os outros. Oi. Posso comentar?
Eu acho uma coisa muito importante que a gente tem que evitar também, principalmente na comunidade, é a comparação. Ah, porque na comunidade tal, feito desse jeito. Ah, porque, entendeu? Aqui não é feito. Eu acho que isso é uma comunidade mais madura, ela tem que adquirir a sua forma de trabalho e evitar esse tipo de comparação com o outro, com outros que pode e não pode, tá ok? Ok. Mais alguma coisa, gente? Síntese. O que é esse mistério que eu falei ao longo de toda a nossa palestra de hoje? Se alguém perguntar para você, você ficou lá 1h30 da sua vida escutando um cara lá de Belo Horizonte, o que é esse bendito mistério? O que você poderia responder para essa pessoa? O mistério, ele foi revelado em Cristo. Ou seja, aquele desejo do Pai em relação a nós, homens e mulheres, o povo judeu, durante a sua caminhada, ele não teve. E ele só teve um processo que foi culminado com a própria presença do Cristo no nosso meio. E a gente já vê. Esse mistério, então, foi revelado no próprio Cristo, e é isso que a comunidade celebra hoje para se manter viva e mantendo também a presença dele no nosso meio. É assim que eu enxergo, de uma forma simples, o que seria esse mistério. E nós celebramos, então, a paixão, morte e ressurreição somente de Cristo, esquecendo da nossa vida, não é isso? Não, exatamente. A colocação disso no nosso meio. Tem gente acordada ainda, tá vendo? Não é isso, a gente celebra a paixão, morte e ressurreição de Cristo, que acontece hoje na nossa vida, porque a gente não celebra imitação, mas celebra a memória. Então, o nosso objetivo é fazer na paixão, morte e ressurreição de Cristo no dia a dia, cantar, expressar a nossa paixão, morte e ressurreição do povo brasileiro, do povo de Ipatinga, do povo da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Bernadette, do Jefferson, do Tavares, do Wellington, do Padre Ronaldo, da Maria Bernadette, de cada um de vocês que celebram ali. Né? Não é só a paixão de Cristo, mas é a paixão e ressurreição de cada um de vocês, essa ressurreição que acontece a cada dia. A gente podia ir mais longe, falar ainda da dimensão desse mistério no ano litúrgico, no dia a dia, né? Mas isso talvez fique para uma próxima conversa. Valeu? Mistério é a graça do amor que a liturgia precisa auxiliar a revelar, aproximando o homem do seu Criador. Ok, Paula. Gente, era até 4h30, eu explodi o tempo de vocês, me desculpe. Perdão, eu falo demais, gente. Obrigado por terem me escutado, viu? Alguém mais? Podemos passar a palavra para o padre. Ô, Ramon. Fala, Geraldo. Oi. Você falou que era duas obras. Ah, tá. A outra que eu vou colocar... Romano e... a Sacrosanto Continuum, que eu vou colocar em PDF para vocês lá. Garanto que a maioria de vocês já leram, tá? Mas revisitem, releiam. São 2 leituras obrigatórias, junto com a animação da vida litúrgica no Brasil, salvo engano, acho que é o documento 43. Tá? A gente precisa estar ligado com os documentos da nossa igreja. Beleza? Tá ok, obrigado. Minha última palavra. Gente, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Obrigado pelo trabalho de vocês na paróquia, na igreja. Obrigado pelo Padre Ronaldo pela confiança. E, quem sabe, até um breve estarmos juntos novamente. Tá joia? Obrigado, gente. Valeu. Nós que agradecemos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Com isso também, a gente vai fazer uma oração final. Como é que eu faço para abrir câmera? Minha câmera está aberta? Tá, Kátia. Tá aberta, Kátia. Tá aberta, Kátia. Tá aberta. Agradecendo a Deus por esse momento, né? E o Ramon também, pela presença, pela participação, e que Deus possa iluminar os nossos passos. O tempo correu tanto que a gente nem viu a hora passar. De tão bom que o assunto tá, né? Então, acho que é isso aí, né? Então, acho que futuramente a gente vai poder ter mais informações, né? E a gente poder entender mesmo este mistério. Às vezes a gente celebra e não entende o que a gente está celebrando. Para que a gente possa
inserir, né? Sentir parte. Uma certa vez, teve um jovem que falou assim, não, padre, missa é estranho, senta, levanta, o padre manda sentar, manda levantar. Mas, assim, você não entende, né? O que está celebrando, o que está fazendo ali. Então, acho que a gente tem que compreender melhor o que está fazendo. É o caso daquela senhorinha antiga, lá da roça, que ensinou a filha dela a fazer o peixe numa panela, né, só. Então, naquela panela, ela fazia o peixe, não cortava o peixe, era daquela forma. E passou para a filha, passou para a neta, a filha passou para a neta, passou para a bisneta, para a tataraneta. E um dia a tataraneta falou assim, mas por que você faz dessa forma? Porque minha família aprendeu a fazer o peixe todo, cortar, cozinhar, aquele trem todo. Aí ela falou assim, eu faço porque minha mãe me ensinou. Mas perguntou a mãe, mas por que você faz dessa forma? Eu faço porque minha mãe me ensinou, né? E nunca perguntou por quê. Você vai fazer dessa forma, mas a gente nunca pergunta por quê. Por que fez isso? Por que fez aquilo? E foi descobrir lá na geração anterior que ela fazia porque ela tinha só uma panela em casa. Ela não tinha outra panela. E as coisas mudaram, a vida mudaram, e fazia só daquela forma, naquele jeito, porque eu aprendi assim, mas hoje tem várias panelas, pode picar, pode cortar, cozinhar de outra forma, diferente. Eu acho que às vezes a gente pega e tem muito, né? Não, eu tenho que fazer isso porque eu aprendi dessa forma, né? Ou minha catequista, mas falou que é assim, né? Às vezes a catequese é muito ainda defasada, a gente sabe muito bem sobre isso. Já foi muito mais, através dos documentos que a gente tem da catequese renovada, a gente vê que demos passos, mas muitas vezes a gente tem a missa, esse mistério, justamente porque a gente foi ensinado assim, a gente nunca perguntou o porquê. Aí, a partir daquele momento que aquele jovem, eu falei o porquê que ele estava levantando, sentando, né? E qual é o sentido de todo aquele movimento, né? Aí começou a entender melhor a missa e perceber que a missa, a gente que celebra, a gente que faz acontecer, e tirou aquela coisa lá do peixe na panela, em uma panela só, né? Então, acho que é isso aí que a gente tem que perceber e levar como questionamento mesmo. Então, a gente vai fazer uma oração, pedir a Deus a proteção para todos nós, para as nossas comunidades, e que nesse tempo de pandemia a gente possa sempre, né, através da graça de Deus, exercer com carinho o mistério de Deus também, o mistério que Deus colocou em nossas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Jesus, que abençoe a todos nós, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado pela participação de todos, pelo carinho e por aderir às nossas formações. Ramon, um abraço. Deus abençoe. Abraço, obrigado. Padre Ronaldo, só um convite. Estou com um grupo reunindo todas as quintas-feiras, meia hora, de 15 para as 9 às 9h15, conversando um pouco sobre a catequese do Papa Francisco. Ele sempre faz uma catequese, nós estamos falando sobre a catequese, sobre a oração. Então, segunda-feira de manhã eu mando essa catequese e às quintas-feiras à noite nós conversamos. Eu creio que o povo deve aderir, né? Se eles quiserem estar participando, como você está lá dentro do grupo também, você pode mandar essas informações lá, né? Acho que seria bacana. Não estamos te escutando, não. Ramon, seu microfone está fechado, Ramon. Ah, desculpa, que vacilo. Eu estou com um grupo que está reunindo às quintas-feiras à noite, durante meia hora, para refletir sobre a catequese do Papa Francisco, sobre a oração. Então, a gente começa 15 para as 9 até 9h15. Quem quiser participar, me manda um oi nesse WhatsApp, que eu acrescento no outro grupo. Segunda-feira de manhã eu mando a catequese e quinta-feira à noite nós nos reunimos no Google Meet mesmo. Meia horinha à noite de quinta-feira. Quem quiser, só manda lá. Então, tá são 20 às 21 horas, né?
É 9 da manhã, 21 horas. 20h45 até as 21h15, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Ramon. Vai ser toda quinta-feira, legal, até o final do ano. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa noite. Tchau, gente. boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Tascom. Boa tarde. Tchau, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde ainda, né? Tchau, Boa noite, tchau. viu? Tchau.